pequeno nós somos, ele saiu do trono do Pai. Eu sempre falo isso, da glória. A gente não consegue, a nossa mente não consegue entender o que ele deixou para vir aqui por amor a mim e a você. Mas a gente teima em achar que Deus tem que fazer tudo por mim. Eu não preciso mais fazer nada. Ele já fez na cruz do Calvário e agora eu tenho que cruzar os braços e esperar a morte chegar ou Jesus voltar. Não. A palavra diz que nós temos escolhas e livre-arbítrio, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Não é o pastor que vai me impedir, não é os meus irmãos e muito menos Deus. Por mais que ele nos ame, ele não vai impedir você de fazer besteira. Ele vai te alertar, o Espírito Santo vai gritar, mas você não vai ser impedido de fazer besteira. Mas você tem escolhas. E Jesus já cumpriu o papel dele, dando a oportunidade da salvação. Nós fomos chamados, escolhidos, lavados e remidos pelo sangue dele. Mas agora há uma conquista, que é do reino dos céus. E o reino dos céus virá para mim totalmente, é a minha decisão, são as minhas escolhas, é o caminho que eu escolho andar. Eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu canto louvores, eu ouço louvores, mas na hora de agir é que eu vou mostrar. É a mesma coisa que eu virar para as irmãs e falar, eu te amo, mas só sai da boca para fora. Eu não faço um gesto para provar esse amor. Nenhum gesto, só falo. E falar que eu te amo, não preciso falar só com essas palavras, eu te amo, não. Você pode escrever, pode cantar uma música, mas as suas ações não condizem com o Deus que você leu na palavra, que você se propôs a seguir, porque ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele não nos coloca no cabresto, não coloca uma coleira na gente, puxa, não, ele nos convida a segui-lo, mas nós não somos obrigados a nada. Mas há de se entender que se eu me proponho a colocar Yeshua na minha roupa, botar um anel escrito Jesus, eu estou declarando, pelo menos visivelmente, que eu amo a Deus e que eu quero seguir o caminho dele. Então as minhas ações têm que combinar com isso. Quem me vê passar na rua com uma Bíblia, escrito Yeshua na minha roupa, quem sabe, tem gente que nem sabe que significa Yeshua, né? Mas vai dizer, será que é mulher de Deus mesmo? São as minhas ações que vão dizer se eu estou seguindo a Jesus, se eu estou lutando para ganhar o reino dos céus, ou se eu estou lutando para ganhar esse mundo. Porque existe diferença enorme, gritante. Eu sei que nós temos que comer, beber, pagar conta, né? Mas nós temos que entender que Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, então não adianta eu querer lutar com a força do meu braço, fazer faculdade, mestrado, doutorado, para arranjar um ótimo emprego, para ganhar não sei quantos mil. Aí eu pergunto, para quê? Eu, há pouco tempo, li uma reportagem de um milionário dos Estados Unidos que passou a vida inteira, não quis saber, abandonou a família, egocêntrico, só pensava nele e o objetivo era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Uma certa feita, quando ele já estava muito rico, isso é verídico. Eu não me lembro o nome do homem, porque eu sou péssima para guardar, ainda mais quando eu não estou muito interessada. Mas caiu na minha mão e eu li. E depois foram entrevistar uma amiga dele, que era repórter, foi perguntar para ele o que ele sentia. Ele ficou com um tipo de câncer, uma espécie que não tem cura, e é daqueles que você morre muito rápido.
O médico deu, no máximo, 3 meses de vida, quando foi descoberto. Então, ele parou, ele falando para a repórter, que ele viu que ele só juntou dinheiro. Ele não tinha amigos sinceros, que os que estavam perto dele, ele via que era tudo interesse. Ele não tinha uma pessoa para conversar, e ele desabafou com uma repórter, porque ele não tinha uma pessoa para desabafar e falar como ele se sentia. Ele só tinha dinheiro. Eu só juntei dinheiro. No banco, eu tenho lá uma fortuna. Ele não tinha o amor dos filhos. A mulher já tinha abandonado ela há muitos anos. E ele também só dava dinheiro para os filhos. Só. Ele mesmo declarou. Dinheiro, amor, carinho, presença. Na minha opinião, vale mais do que qualquer dinheiro. O ser humano precisa de carinho, de atenção, de amor. Ainda mais os filhos querem isso do pai. Não um exemplo de dinheiro. E ele agora se vê com um diagnóstico de câncer, que não tinha cura, com 3 meses de vida. E ele disse, eu paro para olhar, eu não viajei, eu não passeei. Todas as minhas viagens foram de negócios para ganhar mais dinheiro. E eu tenho aí na minha garagem, aí mostrou, tem iate, eu tenho um jatinho particular, eu tenho motorista, eu tenho não sei quantos funcionários, e a minha vida é nada, vazia. E eu me deparo agora só com dinheiro, que dinheiro não vai me dar o consolo, o conforto, nem a cura. E aí ele declara para aquela moça que a única coisa que ele se orgulhava era de ter entendimento do que ele fez da vida dele. Ou seja, ele fez escolhas. E essas escolhas, ele disse, enquanto eu era jovem, tinha saúde, eu farreava, eu comprava as mulheres que eu queria, né? Andava em orgias. Eu só tinha 2 pensamentos: trabalhar e farrear. Ele declarou isso. E aí ele se encontra à beira da morte, sem nada, só tinha nas mãos dinheiro, que ele disse assim, não me serve de nada, não pode me curar, não me faz companhia, não enche o meu coração, eu não tenho consolo de ninguém. As pessoas que vêm me visitar com interesse. E a gente percebe quando é interesse, né? Ele diz. Então, assim é o homem que trabalha para sustentar o seu ego, o seu eu. Só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só pensa nisso. E aí um dia a velhice vem, ou a doença vem, porque ele nem era tão velho, 45 anos, com diagnóstico de um câncer daqueles que ele só tinha 3 meses de vida, juntou fortuna, mais nada. E ao longo da minha vida eu já tive contato com pessoas que eu visitei também com diagnóstico de câncer no final da vida, que falaram a mesma coisa para mim. Minha filha, só trabalhei para juntar dinheiro. E hoje esse dinheiro só vai servir para me enterrar num caixão bonito, numa sepultura bonita. E tudo que eu tenho vai ficar para alguém desfrutar. Porque eu mesmo não desfrutei. Então a ilusão lá em Eclesiastes diz, né, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há um tempo de se ganhar dinheiro, mas que essa não seja o objetivo de nenhum, esse não seja o objetivo de nenhum de nós, porque a nossa pátria não é aqui. Nós somos seres humanos, né, revestidos de uma glória celestial. Aquele que aceita Jesus, ele soprou o fôlego de vida, está lá em Gênesis, até nós vamos ver isso aqui, e ele nos salvou, nos sustenta para a glória dele. E nós não vamos ser eternos aqui. Não sei por que o homem insiste em trabalhar por aquilo que a traça corrói, o ferrugem come.
ao invés de olhar para dentro de si e pedir a Deus, dirige os meus passos. A Bíblia diz que aquilo que Ele nos dá, seja lá conhecimento ou dinheiro, é para a gente dividir. Ou seja, eu não vou pegar tudo que eu tenho e dar para alguém, né, e ficar sem nada. Não, mas eu vou dividir. Se eu sei que tem alguém precisando de algo, de uma palavra, de um alimento, e eu tenho, na minha despensa está sobrando, eu tenho obrigação de dividir. Isso não é nenhum mérito, não é bonito. É bonito de fazer, mas nenhum mérito, não. Jesus nos deu para que a gente possa abençoar outras pessoas. Mas a maioria das pessoas tem ganância. O Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Para que o homem está trabalhando só para juntar dinheiro, se ele não vai ficar aqui? E o que eu percebo, todo mundo que sabe que eu venho de uma família de empresários, de uma família que tem dinheiro, então eu convivi com muita gente que tinha dinheiro, tanto dinheiro que gasta num final de semana que eu praticamente que eu ganho num final de semana. E não é todo mundo que pode gastar 3 mil reais, 3 mil e poucos reais, ou 2 mil, ou até R$1.000 num final de semana, né? Vai fazer falta se eu fizer. Primeiro que eu nem tenho, mas se eu fizer isso, eu estou lascada. Mas eu pergunto, gente, para vocês, todas essas pessoas que eu convivi, quando já estavam mais velhos, falavam a mesma coisa. E eu me lembro direitinho que eu era jovem. Meu avô fazia uma rodada de cartas, eles gostavam de jogar cartas, e juntava aqueles homens e mulheres lá na fazenda dele, uma mesa enorme. Sentava um aqui, outro aqui, eram os bancos, e a conversa deles, eu era menina e eu ficava prestando atenção. Era assim, para que eu juntei tanto dinheiro? Da briga dos filhos, quando morre, geralmente da briga, um quer matar o outro, porque quer ficar com mais, acha que o outro ficou com mais do que eu, você tirou, você estava perto do meu pai. Tantas coisas eu ouvi, eu era uma menina, mas isso nunca mais saiu da minha mente. Eu gravei isso, dinheiro só serve para comprar coisas, mais nada. E aquilo que você tem, as portas, quem abriu foi Deus. As pessoas pensam que fazendo faculdade, estudando, elas vão conquistar, mas elas só conquistam porque Deus permite. Quantos engenheiros que estão desempregados, quantos médicos eu conheço que estão se sujeitando a qualquer coisa. Aí todo mundo fala, mas fazer medicina, médico ganha muito dinheiro. Ganha dinheiro, mas às vezes eu conheci médica inteligente, com maior luta para conseguir algum dinheiro. Maior luta. E outros porque tem tanta facilidade. Deus abre portas e Ele fecha as portas. Muitas vezes, para que eu e você compreendamos o que Ele quer dizer, o que Ele quer falar para cada um de nós. Então, que nesta manhã a gente se agarre à palavra, se agarre a Deus e compreenda essa palavra, que a misericórdia de Deus é para com aqueles que se arrependem. Então, eu posso estar indo num caminho de ganância, de querer juntar dinheiro, de querer fazer fortuna, e isso não é pecado, mas se torna pecado quando isso me afasta de Deus. Quando eu só enxergo isso na minha frente e eu não quero entender que Deus é soberano, que tudo que eu tenho é porque Ele permite. Ele abre portas e Ele fecha a porta. Então eu não posso ser soberbo e achar que sou eu, com a força do meu braço que conquisto. Não. Tudo que a gente tem, Ele deixou que a gente tivesse. Então vamos ser gratos e saber fazer escolhas. No capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 2, diz assim: e se te converteres ao teu Deus
e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então aqui Jesus vem, através de Moisés, porque foi ele que escreveu esse livro, nos advertir: se você se converter ao Senhor seu Deus. Conversão fala de mudança de rumo, Deres ouvidos, significa que eu preciso ouvir a voz de Deus. Aonde está a voz de Deus? A voz de Deus está num louvor, a voz de Deus está na palavra, a voz de Deus está dentro de mim, da minha mente. Quando eu estou em comunhão com Ele, eu posso ouvi-lo. E aqui está clamando Moisés: você tem que ouvir, dar ouvido à voz, conforme tudo que ordeno hoje. Então, Jesus está dando um direcionamento, uma ordenança para cada um de nós. Tu e teus filhos, com todo o teu coração. Com oração a gente sabe que é pensamento, entendimento, E toda a tua alma. A gente vai meditar em que é isso. Esse é o versículo 2. Nós vamos passar lá para o 10. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que toda hora ele está advertindo a mesma coisa. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos. Aí ele vem aqui nos mostrar que ele tem os mandamentos. E são vários. Na Bíblia, todo mundo sabe que não só os 10 mandamentos. Tem várias coisas aqui que são ordenanças do Senhor para que eu e você cumpramos. E ele diz: quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Aí vamos lá, versículo 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Então não adianta só eu saber, eu vi aqui falar um versículo bíblico igual um papagaio, escrever. Não adianta, eu tenho que cumprir. Eu tenho que ter ação. Eu posso decorar a Bíblia inteira. Se eu não fizer aquilo que Deus está me convocando para fazer, de nada vai me adiantar. Porque tem que cumprir, eu tenho que ter uma ação de fazer, não só de ouvir. Versículo 15. Vês aqui que hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Aí as escolhas, nós temos 2 caminhos. Todos nós, não adianta falar: eu não conheço Jesus, eu não... Não, hoje você pega a internet, clica lá no YouTube, você vai encontrar milhares de pregações. É claro que você tem que filtrar, porque tem cada aberração ali que só Jesus. Mas se você quiser, você pode pegar a própria Bíblia falada e escutar. Então, qualquer um hoje já ouviu falar de Jesus de alguma maneira. Então não tem como dizer, E ele vem propondo a vida e o bem, a morte e o mal. Em todo tempo, quando eu me achego a Jesus, eu estou escolhendo vida. Quando eu me afasto dele, eu estou escolhendo a morte. E essa morte não é uma morte que eu vou lá para o caixão, não. É pior, é a morte espiritual. A minha alma, o meu espírito estão mortos. Quando eu escolho a morte. Versículo 16. Portanto, eu te ordeno hoje. Por isso que aqui é hoje. Não é amanhã. Eu não tenho que fazer isso amanhã, não. Eu tenho que fazer hoje. Portanto, eu te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos,
para que vivas e te multipliques. O Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Olha que bênção. É muito lindo. Quem puder, esse livro de Deuteronômio, ele é riquíssimo, belíssimo. Aliás, a Bíblia inteira me comove, me anima. É muito lindo. Nós vamos meditar nesses versículos nesta manhã. É o 2, o 10, 14, 15 e 16. O início de Deuteronômio, capítulo 30, Moisés nos lembra da bondade e da misericórdia do Senhor. Porque se ouvires atentamente, se você der a sua atenção, colocar a sua atenção no que Deus está te falando, o Senhor virá. Ao longo dos vários capítulos, Moisés vem advertindo seu povo com relação à desobediência e as suas muitas consequências. Então, quando eu sou desobediente à palavra, quando eu ignoro as coisas que Jesus está ensinando, eu terei consequências. Aí tem gente que senta no banco para chorar, nada dá certo na minha vida. Parece que eu joguei pedra na cruz. Quem ainda não ouviu falar isso? Já cansei de gente falar, eu devo ter jogado pedra na cruz. Não, você jogou pedra na sua própria vida quando fez uma escolha. Eu tenho escolhas. Todos nós temos escolhas. Quando eu acordo, essa semana que passou, até ontem, eu estava muito mal. Passando mal de gripe, toda congestionada, dor de cabeça, dor de ouvido, doía até os fios de cabelo. Mas eu acordava de manhã com desânimo, não queria nem levantar, mas eu pensava assim, eu tenho escolhas. E quais são as escolhas que eu tenho que fazer? Ou eu aceito que estou derrotada por essa gripe forte, por a faringite que não me deixava nem falar, e eu queria ficar bem quieta, porque quando eu falava eu começava a tossir. Até ontem eu tossi. É só falar. E eu disse assim para mim mesma, lá no meu interior, eu tenho escolhas. Ou eu aceito ficar prostrada aqui, ou eu aceito tomar um banho, lavar a cabeça e clamar ao Senhor, que não seja a água do chuveiro, mas que seja a tua força, a tua unção, a me levantar, a me tirar desse leito, tirar dessa situação de prostração, de você parece que vai morrer, né? Nós temos escolhas em todo tempo. Desde a hora que eu abro os olhos, eu escolho glorificar o nome do Senhor, porque me deu mais um dia de vida, porque Ele é comigo, e eu sei que Ele está comigo. Ele prometeu que estaria conosco até os confins da terra. Então, até o último dia de vida nosso aqui na terra, Ele estará conosco. E até quando a gente fecha os olhos, é Ele que nos conduzirá à morada eterna. Então, eu só tenho que fazer a melhor escolha. No versículo 2, se te converteres ao Senhor teu Deus. O que é conversão? É mudar a orientação da própria vida. Às vezes fomos criados numa família que não cultuava a Deus, que você nem nunca ouviu falar de Deus. Então você aprende conceitos e coisas que são contrárias àquilo que Deus nos ensina na palavra. Então eu preciso me converter. Conversão, mudança de direção. Eu andava por aqui, caindo toda hora e me levantando, totalmente sem Deus. Mas quando eu encontro com Ele, eu preciso mudar a direção. Agora eu vou andar no caminho reto que me leva a Ele. E eu preciso mudar algumas coisas dentro de mim, principalmente aqueles conceitos errados que eu tinha da vida, né? Nós vamos ver nesse versículo 2
4 palavrinhas chaves importantes. Se te converteres ao Senhor teu Deus é uma. Então, conversão, mudar a orientação da nossa própria vida, ou seja, nos reorientar nas opções para que Deus me ajude a me afastar do pecado. O que é pecado? Tudo que me afasta de Deus. Então, tudo que eu sei que vai me afastar de Deus, eu tenho que fugir. É fácil? Não. Mas para isso ele diz: eu estou convosco até o fim da terra. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos direciona. Então, nós temos como nos afastar. O segundo, dar ouvidos. Se deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno. Dar ouvido à voz de Deus. Os nossos ouvidos são canais da compreensão humana. Eu posso ouvir sem prestar atenção, então eu não vou captar nada, não vou entender nada. Então, para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso estar com a minha total atenção. E aonde está a voz de Deus? Está na palavra, está num louvor, está num irmão, está numa flor, está até nos animais. Eu presto atenção na minha cachorra, na minha gata, quanta coisa Deus fala comigo. Eles reagem conforme a minha ação. Se eu finjo que vou bater, ela me mostra os dentes, a gata. Fala, vou te bater. Ela vai para mim. O cachorro também. Ou então sai correndo. Então, conforme aquilo que eu faço com eles, eles reagem. Então, Deus, Ele vem aqui nesta manhã falar que nós temos que ouvi-lo. Prestar atenção nas coisas que Ele está nos mostrando. A voz está aqui, Todos os nossos problemas, a solução está aqui, porque o Espírito Santo fala. Só que às vezes a gente está tão perturbado com a voz do mundo, está tão perturbado com os nossos próprios conceitos, com o nosso ego, com o nosso orgulho de homem, de ser humano, que a gente não presta atenção. Olha lá em João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço elas e elas me seguem. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem vai ouvir a voz de Deus? Aqueles que são dele. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que querem estar no aprisco do Senhor. Você tem que querer, você tem que reconhecer a voz do seu Pai. E Ele também vai te reconhecer. E você vai segui-lo. A gente não segue quem a gente não conhece. A gente não segue quem é indiferente para a gente. Então Jesus vem nesta manhã, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele está gritando nos nossos ouvidos. Ele vem dizendo nesta manhã, filho meu, filha minha, ouça a minha voz. Muitas vezes, os nossos ouvidos estão tapados. A gente não quer ouvir, a gente não quer enxergar, mas a gente precisa. Deus está nos convocando nesta manhã. Ouça a minha voz. Se deres ouvidos à minha voz, conforme tudo que te ordeno, tu e teus filhos, com todo o coração e toda a tua alma. O que é coração? Pensamento, né? Sentimento, entendimento, né? Todo coração. Lá em Mateus 13, 9, também diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então você tem duas orelhas. Duas orelhas. É para ouvir mais que falar, porque a gente só tem uma boquinha, né? Só que para ouvir eu tenho que estar atento. Eu tenho que abrir esse canal sensorial de escutar a voz de Deus. Todo coração é um entendimento. Provérbios 5, no capítulo 5, no versículo... Provérbios 3, capítulo 5 e 6. Olha só o que diz em Provérbios. Provérbios 3, capítulo 5 e 6. Diz assim... Provérbios 3, capítulo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te esquibes ou não se desvie no teu próprio entendimento. Se você confiar no seu próprio entendimento, você está perdido. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se você ouve a voz do Senhor de todo o seu coração, ainda que você esteja caminhando em caminhos que não é aquele que o Senhor quer, ele vai te direcionar. O Espírito Santo vai, falar no seu ouvido e você vai mudar o rumo do seu caminho. Ele não deixa. Eu já falei um dia aqui e repito. Deus dá corda. Você quer andar sozinho? Vai. Aí quando você já está lá, já fez tudo quanto é besteira, e Deus tem propósitos, ele começa a puxar a cordinha. Aí você começa a pensar, começa a ouvir a voz de Deus e muda. O próprio Espírito Santo nos impulsiona a nos mudar o rumo, a direção, né? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando ele diz, com toda a tua alma, aí eu fui lá procurar, na Bíblia, alma significa um ar, sopro. A alma é o princípio vital, a sede do pensamento. É, em primeiro lugar, o sopro que anima o corpo vivo. Aí nós vamos lá em Gênesis 2:7 para ver isso. Deus criou o homem e ele botou o fôlego de vida. Gênesis 2, lá no princípio da Bíblia. Deus é tão maravilhoso que tudo na Bíblia você encontra algo que fortalece essa palavra, né? Gênesis 2:7, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o sopro, a alma é o sopro de vida que Deus soprou em nós, para que a gente estivesse hoje aqui, né? Gênesis 2:7. Então, essas chaves que nós encontramos, essas 4 palavras-chave, conversão, você precisa se converter, mudar a direção. Se você está fazendo coisas que desagradam a Deus, se você está andando por caminhos que não está te trazendo paz, converta-se, mude a direção, muda a direção, as opções que você tem para afastar do pecado. Você precisa dar ouvidos à voz de Deus, ouvir com sabedoria, com entendimento. De todo o teu coração, então, de todo o teu entendimento, todo o teu intelecto, toda a tua alma. A alma já cansei de falar aqui, é um corpo vivo, né? Onde está lá os nossos sentimentos. Então, quando a gente faz isso, nós vamos encontrar vida, e vida abundante no Senhor. No versículo 10,
quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Porque esta palavra não está aqui por acaso. Novamente aparece. Ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos, se converter de todo o teu coração, com toda a tua capacidade intelectual. Nós somos seres inteligentes. Deus nos dotou de inteligência. Então, o que quer dizer isso? Com todo o teu coração, é com toda a capacidade intelectual. Vai lá buscar, vai lá estudar, vai lá pensar, vai lá realmente fazer aquilo que agrada a Deus. Com toda a tua alma, não é pela metade. Tem que estar o seu todo para Deus. Podemos resumir tudo isso em 2 palavras: obediência e fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus e obedecê-lo. Se a gente consegue fazer essas 2 coisinhas, que é ser fiel e obedecer, as nossas escolhas estão garantidas, serão boas. Já viu alguma coisa boa dar errado? Não tem como. O que é bom é bom. A palavra de Deus, no versículo 14, diz: porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca, no teu coração, para cumprires. Então, a palavra de Deus não é só para a gente falar, é também para cumprir. Novamente vem a palavra obediência, obedecer. Versículo 15: vês aqui que te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos. Não, desculpa, é o 15. Vês aqui que hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aí eu fui procurar isso. Nós temos escolhas. Tem uma versão que diz assim: a vida e a prosperidade, e a morte e a destruição. Mas aqui nessa minha Bíblia está assim: você tem escolha, tem 2 escolhas: a vida e o bem, ou a morte e o mal. Aí eu fui pensar nessa versão aqui da vida e prosperidade, é o que Deus nos dá. Quando você vive uma vida de obediência, uma vida de prestar atenção naquilo que Deus está te direcionando, você vai ter a prosperidade. E a prosperidade não é só dinheiro, não. Eu fico encantada quando eu apresento as minhas contas para Jesus. Eu tenho um caderninho e coloco lá tudo. Eu já sei o que eu vou pagar. Lá em agosto eu já sei o que eu tenho para pagar. Porque eu tenho um caderninho, eu me organizo assim. Eu apresento para Jesus: Jesus, eu tenho todas essas contas para pagar. Tem misericórdia, meu Deus, abre as portas do céu, abre as comportas do céu, me ajuda a gerir o meu dinheiro para pagar essas contas. E quando eu chego no dia 21, que é a última conta que eu pago, é dia 21, eu vou lá, escrevo assim: quem quiser eu empresto o caderno. Muito obrigada, Jesus, louvado seja o teu nome, eu paguei todas as contas. Isso é uma constante. Isso não é para me engrandecer, é para dizer como Deus faz. Às vezes eu acho que o meu dinheiro não vai dar, e dá. Aparece alguma coisa, eu ganho alguma coisa da minha filha, ou eu ganho, não sei, aparece. Deus é fiel. E eu tenho provas disso, que várias irmãs e irmãos vêm conversar comigo e dizer: olha, eu estava precisando de dinheiro, pareceu um trabalho, né? Delma sabe o que é viver na dispensação da graça, porque ela é autônoma. Então, quem é autônomo tem que viver mesmo com a maior fé, porque depende totalmente de alguém que venha comprar aquilo que ela faz. E Deus nunca deixou faltar para você. Pelo contrário, quando você está aparece, Ele abençoa você de toda sorte de bênção. E Ele não faz isso só com a irmã Delma, com certeza
faz com todos os seus filhos, com todos aqueles que creem nele. Mas o que o homem normalmente faz? Quer se descabelar, quer sair por aí matando todo mundo para conquistar alguma coisa. Coisas que a gente não precisa fazer, basta uma oração, basta o seu dobrar os joelhos, se render ao Senhor e ser sincero. Senhor, olha, eu tenho vivido desse jeito, mas eu não quero mais. Eu aprendi hoje que eu tenho escolhas e eu escolho viver o seu sobrenatural. E aí Jesus vem e age. Agora, aquele que está orgulhoso, que vive no ego, aquele que é egoísta, só pensa em si, ainda vai perder o que tem. E Deus não é mau, não. É a minha escolha. É por isso que eu quis, quando eu li isso daqui, eu falei, Jesus, isso aqui é a chave de uma vida próspera. É a chave de uma vida com sentido de quem é de Deus. Nada vai nos faltar quando você tiver essa confiança, quando você fazer essa escolha de viver o bem. Mas também você pode escolher a morte e o mal, que vai vir a destruição. Quando eu sou orgulhosa, metida, vivo na empáfia do ego, achando que eu sou melhor que Deus, melhor que os irmãos, porque eu estou com o bolso cheio de dinheiro, a ruína virá, porque o orgulhoso precede a ruína, ele vai cair de cara no chão para aprender. E é ele que fez a escolha, depois põe a culpa em Deus. Fui eu que escolhi ser orgulhoso, achar que posso tudo. Nós podemos perpetuar a aliança que Deus tem conosco, ou podemos destruir. Nós é que fazemos a escolha da vida e do bem. E certamente, seja qual for a minha opção, os frutos da minha opção virão. Se eu escolhi a vida e Jesus, é impossível que me sobrevenha coisas ruins que eu não vença. É impossível que eu tenha dores que nunca vão ter solução. É impossível que as minhas decepções não terão o consolo de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós temos liberdade para escolher, mas os frutos virão diante de nós, a vida e a morte. A vida é igual à prosperidade, à bênção, à felicidade, à paz. Porque ainda que hoje você esteja chorando, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma solução que ele manda, é um consolo, é um conforto, é uma palavra de um irmão, de uma irmã, vai nos consolar e vai fazer secar nossas lágrimas. Agora, quando você escolhe a morte, mal, tristeza, decepção, destruição, e todas as outras consequências que a gente sabe. Nós podemos nos proteger de amigos falsos. Aquele que vem te abraçar, fala, ô irmã, você é uma bênção, mas está com um punhal para te enfincar. Quando chega ali na esquina, fala, ó, fulano não presta. E pior, fala mentira. Eu já citei isso daqui. Eu queria dar uma oportunidade para fulano. Você sabe quem é? Por inveja, fala, não presta, é isso e aquilo. Às vezes a pessoa vai na onda do outro, prejudica-se aquele por causa de uma palavra mentirosa. Então, quem pode nos proteger contra isso? Jesus. Por isso que todos os dias eu não posso levantar da cama sem orar, sem pedir ao Senhor, vem Jesus, me protege, me dá livramento, acampa os teus anjos ao meu redor, me coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação, porque o inimigo trabalha aqui no campo da sua mente. Do mesmo jeito que o Espírito Santo sopra
na nossa mente, nos nossos ouvidos, o inimigo também. Agora, eu que tenho que estar com essa comunhão com Jesus, agarrado a palavras, promessas que Ele tem para mim, para ver qual é a voz que eu estou ouvindo e dando ouvido. Muitas vezes a gente fecha os ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está gritando, te empurrando, sai dali que você vai cair. Não, para com essa amizade que vai te levar para o fundo do poço. E você fica dando ouvido a Satanás. Satanás vem, não, olha lá, coitado, tão bonzinho, olha, já fez isso, já fez aquilo. Nós é que temos que ter sabedoria, pedir a Jesus, Jesus me dá o dom de discernimento de espírito. Eu acho que todo mundo deveria, quem acredita em Jesus, pedir esse dom, porque o Espírito Santo vai te mostrar quando a pessoa não presta, quando a pessoa vem com segundas, terceiras e quartas intenções, porque o inimigo também manda gente, do mesmo jeito que manda para a igreja, gente para nos desviar da palavra, também vai mandar para a sua vida. Ontem eu estava escutando na televisão uma mulher lá reclamando num programa, dizendo que meu marido ficou com a minha melhor amiga. A melhor amiga que ela achava, às vezes o marido falava, essa pessoa não gosta de você, ela mesmo contando. E ela dizia, não, brigava com o marido, e agora a mulher ficou com o marido dela. Isso é amizade? O que é isso? É a total ausência de Deus é que faz a gente ter esse tipo de atitude. Jesus é muito claro. Ele deu leis espirituais, está aqui na Bíblia, ele deu os mandamentos, e a pessoa ignora. Ela quer fazer aquilo que agrada a carne dela, o resto que se dane. Mas geralmente o que agrada a nossa carne desagrada ao nosso papai, a Deus. E aí nós vamos sofrer as consequências. Essa palavra vem muito clara. Moisés queria alertar o povo. Existem duas escolhas. Ou você escolhe a vida que vai trazer prosperidade, que vai te trazer bênção, felicidade, ou você escolhe a morte, que vai te trazer a tristeza, a dor. E às vezes você ainda vai culpar a Deus. Olha o que diz em Amós, capítulo 5, versículo 14. Eu achei assim espetacular. Amós 5. Amós, Glória, eu estou em totalmente diferente. Espera aí. Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor teu Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. O 15, odiai o mal e amai o bem, e o estabelecerei na porta do juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade dos remanescentes de José. Amós vem mostrar direitinho. O profeta diz, buscai o bem e não o mal, para que vivas. Então a vida está no bem, em Deus, nas coisas celestiais. Amós 5, 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivas. Assim diz o Senhor dos exércitos, que estará convosco. Mas odiai o mal, amai o bem, estabelecerei na porta do juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade dos remanescentes de José. Aqueles que jogaram José no poço, pintaram com José, né? Então Amós vem aqui dar uma clareada nas nossas escolhas. Eu tenho escolhas. Quando eu escolho ser avarento, quando eu escolho seguir o meu ego, minha empáfia, eu sou, eu tenho, eu faço, eu estabeleci. Eu adoro quando eu escuto gente falar, eu estabeleci assim, eu começo a rir.
Quem estabelece é Deus. Quem diz vai ser assim é Ele. Querendo Deus, quem impedirá? Quando Jesus estabelece um rumo para mim e para você, ainda que eu não queira, se Ele estabeleceu, Ele vai torcer a minha orelha até que eu entenda. Tudo vai dar errado até que eu entenda que eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu tenho liberdade de escolher, mas quando o pastor Raimundo me chamou, Glória, Deus me falou no monte. Antes de Deus falar com o pastor, ele já tinha falado comigo. Eu quero você no meu altar. E eu dizia, eu não quero. Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Eu tenho um monte de dores na alma. Como é que eu vou falar do teu nome? Mas Jesus insistiu, o Espírito Santo insistiu. Até que um dia eu cheguei aqui, o pastor falou, Jesus me falou no monte, escolhe qual é o dia. Você quer quarta ou quer quinta? Eu fiquei tão impactada, porque Jesus já tinha falado comigo lá atrás, uns dias atrás, que eu falei, pastor, eu posso pensar? E foi a única palavra que me veio na boca, porque eu sabia que eu, nessa situação, se eu não escolhesse obedecer, eu ia sofrer as consequências. Eu ia estar lascada. Porque desde o primeiro dia que eu subi nesse altar, Jesus começou a curar a minha alma. Jesus começou a curar a minha mente. Então, como que eu ia dizer não para Ele? Se eu dissesse não, com toda certeza eu ia sofrer as consequências. Não tinha jeito. Eu não quero Jesus. Para Ele não tem isso, não. Ele tem propósitos para cada um de nós. A Bíblia diz que antes da gente nascer, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e quando Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele começa a ter propósitos. E esses propósitos que Ele estabeleceu vão se cumprir. Quer Glória Virgínia aceite ou não, quer você aceite ou não, esses propósitos serão estabelecidos para ser cumpridos. Se eu dissesse não, ia demorar, porque Deus pode colocar outra pessoa no meu lugar. Ele precisa de mim? Não. Mas Ele ia fazer uma reviravolta para que eu mesma obedecesse. Mas graças a Deus que Ele já tinha falado comigo, o Espírito Santo já tinha se comunicado, e eu disse, eis-me aqui, Senhor, já que o Senhor acha que eu tenho capacidade, porque Ele me fez lembrar do versículo que está lá em Coríntios, o homem sozinho não é capaz nem de pensar, a nossa capacidade vem de Deus, Ele que nos capacita para amar, é Ele que nos capacita para pregar, é Ele que nos capacita para andar, para cozinhar, para todas as coisas, é Ele, a capacidade vem dele, não do homem, não da faculdade, não da minha própria inteligência. É Ele que me capacita. Que Deus maravilhoso, né? Ele manda a gente escolher. O que você escolhe? O que nesta manhã você escolhe? A vida ou a morte? Nós temos que sair daqui sabendo isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 e 20, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando eu escolho Deus, que é a vida, eu não vou ter esses benefícios só para mim, não. Tu e a tua descendência. Olha o 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-se a Ele, pois Ele é a vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque, Jacó, que lhe havia de dar. Olha que coisa mais linda.
Nós precisamos amar ao Senhor, dar ouvido à voz dele, querer fazer aquilo que nos vai trazer vida. A Bíblia diz que ele prolonga os nossos dias aqui na terra. Aqueles que têm falta de vida, de felicidade, devem agradecer a si mesmo, porque foram as escolhas que eles fizeram. Nós temos escolhas. E se nós escolhemos a vida, nós vamos ter vida. Deuteronômio 11, nos versículos 26, 27 e 28, vem falar exatamente disso. Deuteronômio 11, versículo 26, 27 e 28 diz assim: eis que hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição. Olha só. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não conheceis. Então nós podemos escolher, mas nós temos a vida, a bênção e a maldição. A vida está na bênção, na escolha. Por isso que eu falei, todo esse capítulo de Deuteronômio vem alertar isso. Nós temos escolhas entre viver e morrer. E essa morte é espiritual. Moisés chama Deus de Senhor teu Deus, várias vezes em todos os capítulos de Deuteronômio. Ele vem nos mostrar que isso significa que nós temos uma aliança com Deus. Ele nos ama, ele tem um acordo conosco, mas esse acordo só pode ser cumprido com as minhas escolhas. Ele me ama. Ele escreveu no livro da vida tudo aquilo que ele quer para mim e para você. Ele nos ama. Ele não só me ama, ele ama todos nós. Só que nós temos essa escolha. Ele aqui em Deuteronômio 11 é a bênção e a maldição. Se você for ler, mostra tudinho aqui. Eis que hoje propõe diante de ti a bênção e a maldição. Então eu tenho escolhas, se eu quero escolher a bênção, se eu quero escolher a maldição. Quando eu escolho a bênção, eu e a minha descendência. Deus, ele faz os meus dias se prolongarem aqui na terra. Ele tem misericórdia de cada um de nós que se arrepende. Mas quando nós fazemos a nossa má escolhas e não queremos nem saber, as consequências virão. Amém?